Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quem tem a paz do Senhor na sua vida, diga glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que aqui está nessa noite. Que a bênção de Deus possa te alcançar. Já adoramos o Senhor nesse dia, nessa noite. Ele já tem falado em nossos corações, através das canções, dos louvores, para louvor da sua glória. Tenho certeza que ainda Ele tem mais um pouquinho para falar conosco nessa noite, através da sua bendita palavra, e tenho certeza que todos nós seremos alcançados também. Aproveitando, fica de pé, por favor. Agora vocês podem ficar de pé e pega a Bíblia, por favor. Pega a Bíblia. Encontra, por favor, o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, verso 8. É só para a gente ter um direcionamento do que a gente vai ouvir aqui hoje. Quero louvar a Deus nesse dia por todos vocês que deixaram sua casa depois de um dia cansativo de trabalho, um calor terrível, para estar aqui nessa noite. É só Deus para recompensá-los, vocês. Apocalipse capítulo 3, verso de número 7 e verso de número 8. Quem achou diz amém. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 8. Se pudermos ler, você diz amém. Quem ainda não me encontrou, aqui atrás de mim, você pode olhar para a tela aqui, que você encontra o texto, né, aqui. Para quem não tem também a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fecha seus olhos. Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada mais um dia. Obrigado, Senhor. Tudo que temos é de te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito por nós.
Deus abençoe tua igreja, fala com teu povo. Aqui está esse povo que veio para cultuar o Senhor, para exaltar o teu nome. Fala conosco através da tua palavra. Tenha misericórdia da minha alma, usa a minha vida para falar com esta igreja e que esta igreja seja alcançada pela sua palavra. Se assenta, por favor, e aplaude a Jesus ao se assentar. Olha para mim. Nós acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. O texto que nós lemos é conhecido porque está inserido na carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Essa carta, como muitos dizem que é a carta de João, a carta não é de João, a carta é de Jesus para a sua igreja. João não tem carta. A carta que ele escreve é de Jesus falando para as igrejas. Aqui, esta carta que nós lemos é a carta de Jesus à 6ª igreja da Ásia, que é a igreja de Filadélfia. Ele começa esta carta dizendo que ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo. Ele está dizendo ou falando da sua identidade, porque ele quer se identificar para a sua igreja. E para ele se identificar, o autor aqui que ordena esta carta, porque João está escrevendo, mas Jesus está ordenando que ele escrevesse essa carta, e ele vai falar da sua identidade. Aquele que diz é santo, é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Ele começa mostrando a sua identidade, o seu caráter, que é santo, é verdadeiro. E ele mostra as suas qualidades que ele, ou o seu poder, a autoridade que ele tem, porque ele tem uma identidade. Quem tem identidade tem autoridade. Ele mostra a sua identidade dizendo que é santo e é verdadeiro. A sua identidade é santo, a sua identidade é verdadeiro, porque não é falso aquele que está escrevendo ou aquele que está enviando. E aí ele diz que aquele que diz é santo e ele é verdadeiro. E o que é verdadeiro e santo, ele tem nas mãos a chave. E se ele tem nas mãos a chave, ele abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Olhando para esse texto, olhando também na antiga aliança, para você entender o que eu quero falar sobre as 3 portas que Jesus nos abriu. As 3 portas que Jesus nos abriu. Primeiro, ele revela a sua identidade, dizendo que é santo e verdadeiro. Logo em seguida, ele fala que ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Na antiga aliança, havia muitas portas fechadas na antiga aliança, ou no antigo pacto, como você quiser chamar. Algumas pessoas eram privilegiadas
e a maioria não tinha direito de desfrutar dos benefícios de Deus para as suas vidas. Mas, com a vinda de Jesus na terra, Ele nos deu o direito, ou Ele começou, as coisas começam a mudar, porque Jesus veio para derrubar as barreiras que separava o homem. E agora, com seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, Ele, através do seu sacrifício, Ele liga de volta o homem que estava separado de Deus. Agora Ele liga o homem que estava separado de volta a Deus. E então Ele agora começa a abrir todas as portas que estavam fechadas. Eu acho que você não entendeu, vou repetir para te dar uma chance. Jesus, quando Ele vem, ou com a vinda de Jesus, as coisas começaram a mudar. Porque agora, com o sacrifício dele, o sacrifício expiatório lá no Calvário, Ele derruba as barreiras da separação através do seu sacrifício extraordinário. E através do seu sacrifício extraordinário, Ele liga o homem de volta a Deus. E Ele abre todas as portas que estavam fechadas. E se Ele abre todas as portas, ou se Ele abriu todas as portas que estavam fechadas, quer dizer que não tem porta fechada diante de Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Não tem portas fechadas diante de Jesus. Olha para mim, por favor, e eu vou te dar outro motivo para você fazer melhor. Se Ele, através do sacrifício extraordinário lá na cruz do Calvário, mudou as coisas, ou as coisas passaram a mudar depois de seu sacrifício na cruz, olha para mim, não existe portas fechadas para você, porque Ele já abriu todas as portas que estavam fechadas. Se você não entendeu, eu vou ser melhor. E pelo amor de Deus, entende isso aqui. As portas foram todas abertas, porque no antigo pacto, se você olhar para a Bíblia, só pessoas privilegiadas tinham acesso a algumas bênçãos da parte de Deus. No tabernáculo, por exemplo, somente pessoas escolhidas como levitas, sacerdotes e sumo sacerdote podia entrar. E não vou ficar falando disso aqui, mas é só para você entender onde eu quero chegar. Deixa isso para outra hora. Eram pessoas que eram privilegiadas. Quer ver? Que quem não era privilegiado, se entrasse, morria. E quem entrasse, os privilegiados, teria que fazer certo, porque se fazesse errado, morria. Exemplo: Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, sobrinho de Moisés, privilegiado. Só que um dia eles encheram a cara, tomou um vinho a mais e foram para o templo ou para a tenda oferecer fogo diante de Deus. E o fogo não era de fora, era de dentro.
Eles pegam fogo de fora, porque estava mamado, e entra com fogo estranho de fora. Quando eles entraram, Deus disse: entrou, vai morrer. Quando o seu Arão disse: eu vou chorar, Deus fala: se você chorar por causa dos seus filhos, você morre também. Não chora não. Deus estava dizendo: Arão, engole o choro, porque eles sabiam a lei do meu sacrifício e do fogo do altar. O fogo sai do propiciatório da arca, que era a tampa onde estavam os dois querubins, aonde a glória de Deus assistia. Fogo sai e consome eles. Virou cinzas. Arão ia chorar, Deus disse: não chora. Deus levanta outros sacerdotes para assumir a posição, porque ninguém é insubstituível. Você conhece toda a história. Olha para mim. Olha aqui. Privilegiados. Um dia, Saul recebeu uma unção de rei. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Samuel disse: olha, espera 7 dias, vai para a guerra, 7 dias eu estou chegando lá para oferecer o sacrifício. Samuel passou os 7 dias, atrasou o relógio dele, eu acho que ele dormiu até mais tarde. Ele atrasou. Saul olhou e disse: os inimigos estão vindo. O profeta, o sacerdote, o juiz não chegou. Eu vou oferecer o sacrifício no lugar dele, porque eu tenho unção de rei. Mas você não foi chamado para fazer sacrifício. Quando ele chega, Samuel chega e diz: ei Saul, o que é que você fez? Não, é que você demorou, e eu ofereci o sacrifício. Deus passou a rejeitar Saul por causa da desobediência. E olha para mim, ele estava sacrificando e Deus o reprovou. Vou mais longe. A gente temos que entender que aonde Deus nos coloca é para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, e não fazer aquilo que Ele não chamou para fazer. Entenda a sua posição. Se Deus te chamou para pregar, prega. Se chamou para abrir o culto, abre o culto. Se Deus te chamou para cantar, canta. Se Deus te chamou para levantar a mão, levanta. Mas faça só o que Ele te mandou fazer. Uzias é ungido rei, e Deus era com ele, porque no seu reinado as primeiras tecnologias que apareceu foi no tempo do rei Uzias. O primeiro aqueduto de água foi ele que constrói, e Deus era com ele, porque o texto diz que Deus prosperava tudo que ele colocava a mão. Deus era com ele. Mas um dia ele se engrandeceu no seu coração e entrou dentro do lugar santo e queria oferecer sacrifício. Deus olhou e disse: eu não te chamei para fazer, ainda que você tem 80 sacerdotes. Você quer furar porque você é rei. Eu te chamei para ficar no trono, para governar o povo, para ter coroa e ser exemplo lá no trono. Mas no meu templo eu tenho Abias ou Abiatar, eu tenho Zacarias, eu tenho tantos outros. Quando ele entra, Abias o impede, e de repente aparece algo branco na sua testa, e de repente o sacerdote olha e fala: está leproso, vamos expulsar daqui. Agora, olha para cá. Quer pular etapa e fazer o que Deus não te chamou? Perde trono, porque enquanto ele viveu, ele não pôde mais governar.
fora do arraial. Por quê? Foi fazer o que Deus não chamou para fazer. Eu sei que é estreito, mas é. Está satisfeito com o que Deus te chamou para fazer, não? Quer fazer o que Deus não te chamou? Tu vai ficar sem fazer nada. Porque, olha para cá, ele ficou leproso, sem coroa, sem amigo para dizer: e aí, Uzias, qual é a sentença hoje? Não, hoje não tem, hoje eu sou leproso. E eu não sei quantos anos ele viveu leproso, mas ele morreu leproso, por causa que foi fazer o que Deus não chamou ele para fazer. E eu poderia ficar aqui. Um dia está Zacarias, o profeta, pai de João, oferecendo sacrifício. Deus aparece a ele e diz: Zacarias, em visão, e diz: a sua mulher vai gerar. A sua mulher vai gerar. Senhor, mas eu sou velho. A sua mulher vai gerar. Senhor, a minha mulher já está avançada de idade, mas ela vai gerar. Senhor, mas como eu saberei que ela vai gerar? Você vai ficar mudo, não vai falar. Ele sai do templo mudo. 9 meses mudo. No dia que alguém pergunta, João nasce no 8º dia, alguém olha e fala: e aí, Dona Isabel, qual é o nome? Ela diz: o nome é João. Chegaram, pegaram uma toabinha, pegaram uma pena e disse: Zacarias, qual é o nome do menino? Ele pega o papel, a tabinha, e começa a escrever o nome do menino, porque ele não pode falar. De repente o texto diz que quando ele diz que o nome do menino é João, a casa enche da glória de Deus, a sua língua salta, e agora ele não está mais mudo, ele começa a adorar o Senhor, porque agora a profecia do anjo já se cumpre. Você conhece a história. Tempos mais tarde, João cresce, Jesus nasceu, cresceu, e agora eu estou na mensagem. As portas que estavam fechadas, Jesus se batiza, Jesus vai para o Getsemane, Jesus vai para o Gólgota, Jesus é crucificado. E quando Jesus está sendo crucificado, ele exclama, dizendo: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque a teca tremeu, o véu lá no templo se rasgou, e ele está dizendo: a porta que estava fechada, agora está aberta. Quem era privilegiado não é mais. Só quem tinha privilégio entrava. Agora quem não tem privilégio, tem privilégio. Ninguém entendeu, mas eu vou repetir. Agora já não tem mais privilegiadinho. Agora quem não tinha privilégio, tem privilégio. Você pode entrar. A porta já está aberta. 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 Está consumado. O véu se rasga. Quem não entrava, entra. Agora o leproso entra. Agora a prostituta entra. Agora
Agora o sacerdote entra, agora o levita entra, agora o católico entra, o macumbeiro entra, o idólatra entra. Por quê, pastor? Porque a porta já está aberta. Agora não é só crente que pode entrar na porta que ele abriu, porque o véu já se rasgou. E a primeira porta que Jesus abre, Cleiton, é a porta do perdão. Não. Eu disse que a primeira porta que Jesus abriu está em Mateus capítulo 26, verso 26 a seguir. A primeira porta que Jesus abriu é a porta do perdão. Diga perdão. Está fraco? Diga perdão. Perdão. Mateus 26, 26 a seguir. E enquanto comia, Jesus tomou o quê? O pão, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. 27. E tomando o cálice, dando graça, Deus dizendo: bebei dele todo. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão. Em outras palavras, para perdão de pecados. A porta do perdão está aberta. Eu estou dizendo que a porta do perdão está aberta. Para você que é traficante, a porta do perdão está aberta. Para você que é drogado, a porta do perdão está aberta. Para você que bebe, para você que prostitui, para você que mente, para você que está em pecado, a porta do perdão está aberta. Este é o sangue da nova aliança, do novo pacto. Agora não precisa mais privilegiados, porque se você está em pecado, precisa de remissão. O meu sangue te redime, o meu sangue te perdoa, o meu sangue te perdoa, o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus estava aqui nesse texto reunido com seus discípulos no cenáculo, uma grande sala. Eles comemoravam a festa da Páscoa, ou seja, a Páscoa era comemorada com uma refeição, e diz o texto que enquanto eles comiam, aqui no texto, eles comiam a Páscoa, porque Jesus olha para os seus discípulos e diz: ide e preparai a Páscoa. E quando eles vão e preparam, Jesus está comendo com eles a Páscoa. E quando ele está comendo, ele pega o pão que está na mesa, levanta e dá graças. Eu te dou graças. Ele parte o pão, partiu, deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. O cálice, o suco, o vinho está sobre a mesa, porque ele está lá na mesa. Ele pega o vinho, levanta para o céu e diz: eu te dou graças. Eu te dou graças. Eu te dou graças. Ele olha para eles e diz: bebei dele todos. Isso é o meu sangue. Vai passando de cadeira em cadeira até chegar nele de volta. Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Oh, bendito seja o nome de Jesus.
Nesse momento Jesus surpreende os seus discípulos. Como? Ele quebra o ritual da Páscoa. Ele pega o pão, ele abençoa, ele parte, dá aos discípulos e diz: come, isso é o meu corpo. Em seguida, ele pega o cálice, o vinho, ele dá graça e diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A partir da declaração, ou dessa declaração de Jesus, ele começa um Novo Testamento, que nós o chamamos de pacto, acordo, aliança. O pão é simbolizado pelo seu corpo, o vinho é simbolizado pelo seu sangue. Ou significa dizer que com a morte de Jesus, sendo dilacerado o seu corpo e o seu sangue derramado, o Deus e o Pai, ou Deus Pai, aceita o sacrifício do seu Filho na cruz. Quando o Pai recebe ou aceita o sacrifício completo, perfeito, ele libera o perdão para todos os que se aproximar dele. Todo aquele que se aproxima de Deus é perdoado. Todo aquele que se aproxima de Deus é perdoado. Todo aquele que se aproxima de Deus é perdoado. É bem verdade que ele morreu para todos, para perdoar todos, mas nem todos serão perdoados. Mas o perdão é liberado para aqueles que se achegam a ele, dizendo: me perdoa, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te reconheço como único Senhor e Salvador da minha alma. Eu disse ontem, enquanto limpávamos a igreja, alguém disse: pastor, há alguma possibilidade de alguém ser salvo sem confessar Jesus? E eu disse: não. Se eu morrer no meu pecado, pastor, e se eu não confessar Jesus, inferno. Você teve tanto tempo para se arrepender e não se arrependeu? E se arrepender na última hora, pastor? Inferno. E vou provar na Bíblia. Paulo diz em Romanos 10: com o coração crê para a justiça. Crer, todo mundo pode crer. Eu creio em Jesus. Todo mundo, até o ímpio, até o diabo crê e estremece. Com o coração crê para a justiça. Romanos 10, por favor. 10, se não me falha a memória. Tem que provar. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas a salvação só é consumada quando o quê? E com a boca se faz confissão para quê? Para ser salvo não basta crer em Jesus, tem que confessá-lo. E foi Jesus quem disse. Jesus disse: se você me confessar diante dos homens. Olha aqui, olha aqui. Eu não estou pregando heresia. Foi Jesus, tá, irmão? Jesus, não é o pastor Ezequiel, não. Jesus. Se me confessar diante dos homens, eu te confesso diante do Pai e dos anjos. Se me negar diante dos homens, eu te negarei diante do Pai e dos anjos. Olha para mim, por favor.
Vou deixar para a última hora, pastor. Você está na igreja todo dia. Quer aceitar Jesus? Quero não. Hoje não. Sou muito novo. Já estou velho demais. Morre. Jesus veio para você. Você fechou os olhos para a terra. Aonde você vai abrir os seus olhos, meu amigo? Lá no Hades. E lá você será atormentado até o dia do largo de fogo, do juízo final, para ser julgado. E você, Senhor, eu não sabia. Pois é, você cansou de ouvir a minha palavra, mas sempre dizia: hoje não. Hoje não. Mas eu cria, Senhor, cria, mas não confessou. Você acreditava que eu morri no Calvário, mas você não foi perdoado. O meu sangue não te purificou dos seus pecados, porque você não confessou com a sua boca. Você não confessou diante dos homens, porque tem que haver testemunha na terra da tua salvação. Projeta Mateus 10 para mim, por favor. Eu tenho que provar isso aqui. 10:32. Pô, tá dando para vocês verem aí atrás? Vamos lá? Portanto, vamos lá, gente. Lê. Portanto, qualquer que me confessar diante, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Ei, você ainda está na terra. A porta do perdão está liberada, está aberta. Não quero saber qual é a profundidade dos teus pecados, mas João capítulo 2 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa qual é a tua profundidade do pecado, hoje a porta está aberta. A porta da graça, a porta da graça está nesse poço de pecado, dizendo: sai do pecado. A corda da graça está te tirando para fora hoje. A corda da graça está te puxando para fora hoje, te trazendo para dentro da porta do perdão. Alamaragaço, nanaragai, alamanjo, rabagabarraço, bidaragai, alamandacai, chorabai, gagai, chai. Quem pode levantar a mão e pega na ponta da corda? A corda da graça está te pegando lá. Segura na ponta da corda da graça. Segure na ponta da porta da graça. Segure na corda. Ele está te puxando para fora. Ele está te puxando para fora, para fora. O Pai recebe o sacrifício perfeito, completo de seu Filho e libera o perdão para todos
que se aproxima dele busca o seu perdão. Colossenses 2, 13 e 14, por favor. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando vós todas as ofensas. Ofensas aqui é pecado, é transgressão. Havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O papel de dívida que você tinha com Deus, ele cravou ele na cruz. O seu pecado estava sobre ele na cruz do Calvário. A cédula que te condenava, ele crava na cruz. A velha lei, o velho pacto, agora tem um novo caminho, um novo e vivo caminho aberto, a porta do perdão. Agora não precisa sangue de bode, sangue de touro. E na verdade, naquele sacrifício que era feito de uma vez por ano, para perdão de pecado ou para cobrir o pecado, a pessoa vivia um ano. Será que ela não pecava durante um ano? Ele não era perdoado. Aquele sangue de touro, de bode, de cordeiro, só cobria a pessoa. Mas o sangue de Jesus é melhor e maior do que o sangue de bode. Ele não cobre pecado, ele perdoa pecado. Ele não cobre pecado, ele perdoa pecado. Ele não cobre pecado, ele perdoa pecado. A graça de Deus, que é por intermédio de seu Filho Jesus, está, grande porta nos é aberta. Entra por essa porta, a porta do perdão. A segunda porta que Jesus nos abriu, e eu termino agora, é a porta da comunhão. Primeira porta do perdão, a segunda porta da comunhão. Olha para mim, Hebreus capítulo 10, 19 a seguir. O texto diz, Hebreus 10, 19 ao 21, o escritor escreve dizendo: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, 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 irmãos. O ímpio não é meu irmão enquanto não tiver Jesus. Irmãos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Como eu tenho ousadia para entrar no santuário? Irmãos, pelo sangue. Olha, na minha cabeça tem sangue. Olha, nos meus olhos tem sangue. Olha, para os meus pés tem sangue. O sacerdote, para entrar, logo na entrada tinha o altar do sacrifício, o altar de bronze, aonde era degolado o animal inocente. Ele primeiro se banhava no sangue, tinha a bacia para lavar as mãos
do sacrifício, ele só podia chegar no santo lugar, aonde havia a mesa dos pães. Ele deveria comer os pães antes de entrar no santo dos santos. Mas antes tem todo um ritual: perdão de pecado aqui, a lavagem das mãos. E eu poderia ficar falando do tabernáculo aqui, mas não é a hora. Deixa isso aí para outra hora, mas é só para você entender. Nós só temos ousadia para entrar no santuário lavados pelo sangue. Lavados pelo sangue, é o texto que está dizendo, não sou eu não. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Passa o texto, passa para mim por favor, 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Por que eu estou entrando? Porque o véu rasgou. Por que você está entrando? Porque Jesus consagrou o caminho, dizendo: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Por mim você entra. Pelo meu sangue você... Mas você não tem direito de subir no altar. Mas pelo sangue, Jesus já consagrou e eu posso. Pelo véu, isto é, pela sua carne. 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e não é nós. O grande sacerdote é Jesus, que se ofereceu em sacrifício para que eu possa ter comunhão com quem é privilegiado e com quem não é. Aí o sacerdote chega: Jesus chega: eu estou aqui, hein? Não, eu quero destaque. Jesus: ei, a estrela aqui sou eu, hein? Sacerdote aqui sou eu, não se acha besta não. Quem abriu um vivo e novo caminho fui eu. Quem sacrificou fui eu. Quem deu a vida e derramou sangue para você entrar, meu amigo, fui eu. Largue ser besta. Na antiga aliança, só o sacerdote tinha acesso ao santuário, à porta da comunhão. Só o sacerdote poderia comer dos pães que eram sagrados. Só que Jesus chegou, né, irmão? Só que Jesus chegou, né, irmão? Dá uma olhadinha para alguém e fala assim: Jesus chegou. Agora Ele também me deu o direito de comer do pão. Ele me deu o direito de comer do pão. Larga de ser besta, eu também como do pão. Eu também como do pão. O sacerdote, para entrar no santo do santo, ele tinha que comer do pão, tinha que adorar, tinha que acender um incensário. Incensário fala de adoração, o pão fala da palavra. Ele comia 12 pão. Não estou com fome não, mas vai ter que comer os 12 para entrar. Só pode acender um incensário, adoração, se comer a palavra. Jesus chegou, e Ele chegou dizendo: eu sou o pão. Você quer entrar acender o incensário ou as 7 lâmpadas? Você precisa comer o pão da palavra. Come os 12 pães da propiciação. Come lá na mesa. Tem uma mesa preparada. Come o pão, come o pão, come o pão. E pão não se come fora de mesa, se come na mesa. O salmista escreve no Salmo 133, dizendo assim: ó, quão bom e quão suave ele afirma:
Ó, com bom e com suave é. Diga para quem está perto. Que os irmãos viva, permanece, ande, esteja, caminhe, entre em comunhão. Em comunhão, no texto está em união, mas é comunhão. Porque não tem união sem comunhão. Não adianta cantar na mesma dupla sem união. Não adianta dar benção a pai e mãe sem união. Não adianta sentar na mesma carreira pertinho, não, sem união não. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Ele abriu a porta da comunhão. A comunhão, ele abriu a porta da comunhão. E se ele abriu a porta da comunhão, ele abriu a porta de quê? Da comunicação. A comunicação agora está fácil, porque a porta da comunhão está aberta. Se tem comunhão, tem comunicação. Se não tem comunicação, é porque não tem. A comunicação foi cortada no Éden. E por mais que ele veio com os profetas, com os juízes, com os sacerdotes, tentando acertar a comunicação com o homem, não deu certo. E ele diz: já que não deu certo, eu vou descer para ligar o homem de volta. E como? Morrendo. Abrindo a porta de novo. O jardim que estava fechado agora está aberto. O homem que escondeu agora não está. Está na frente da árvore. Porque quando Adão peca, ele esconde. Quando Jesus está na cruz, ele está na frente, não está atrás. Então agora está investido. Agora ele não está mais atrás, ele está na frente. A porta da comunhão e da comunicação está aberta. Porque só quem era privilegiado comunicava com Deus. Você pecava e chegava para mim e dizia: pastor, eu pequei. Aí eu ia, sacrificava pelo seu pecado e ia lá no Santo do Santo e dizia: Deus, a Miriam pecou. O que é que o senhor quer que fala para ela? Deus falava e eu voltava para Miriam e falava: Deus, né, falou para você ir embora para casa em paz. Só que agora, com o sacrifício de Jesus, com a comunhão e a comunicação restaurada, a Miriam peca, ela não precisa vir a mim diretamente. Ela pecou, a porta da comunicação está aberta. Jesus, eu pequei, perdoa os meus pecados. Ezequias, você pecou? É lógico que nós temos que confessar, porque Provérbios diz, Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E por isso que a porta da comunicação e a porta da comunhão foi aberta, porque se a porta da comunhão está aberta, eu tenho comunhão com Deus e tenho comunhão com a igreja. Simples. Por quê? Porque o véu foi rasgado. No lugar santo, o sacerdote, só entrava o sacerdote. No lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele entrava. Ou seja, os das nações de Israel ficava no pátio. Ninguém tinha direito de entrar, é só no pátio. Só que agora ninguém pode ficar mais no pátio. Todo mundo agora pode entrar no Santo dos Santos. Eu posso, você pode, nós podemos. Não, pastor, é só os privilegiados, é só o senhor que é pastor que tem comunhão com Deus. Ora para mim que eu vou ser abençoado. Você pode orar, a porta está aberta, a comunicação está direta, é ligação direta.
Os gentios, os das outras nações, ficava de fora, não participava das bênçãos de Deus. Irmão, você pode participar das bênçãos de Deus, porque Ele tem a chave, e Ele abriu todas as portas que estavam fechadas. Você pode entrar, fica tranquilo. Entra pela porta do perdão, entra pela porta da graça, entra pela porta da comunhão. Fica em paz com Deus. Com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. Ele dá direito, Ele dá direito a todos a terem acesso direto a Deus. E foi Jesus quem disse: quando vocês forem orar, não gasta dizer Jeová. Quando vocês for orar, ora de filho para pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ei, Ele te deu o direito. O texto nos mostra Jesus clamando ou chamando outra vez com grande voz. Ele entregou o Espírito. Mateus 27, 50 e 51. Eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo em dois. A terra tremeu, fendeu-se as pedras, os sepulcros se abriram. A glória de Deus, porque a porta da comunhão foi aberta quando o véu se rasgou. A porta da comunicação está aberta porque o véu se rasgou. Terceiro e último, e isso aqui é com 1 minuto eu termino. João 10, verso 9. Esse aqui é o mais lindo e eu deixei de último. A terceira porta que Jesus abriu é a porta da salvação. João 10, verso 9. Jesus disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha sem pastor. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Mas o profeta Isaías, que o povo que habitava nas regiões das trevas, raiou-se a grande luz. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quantas pessoas têm rejeitado a Jesus? Quantas pessoas têm rejeitado a porta da salvação que Ele te abriu? Não perca esta oportunidade. Vai louvar? Não perca esta oportunidade. Se não fosse o grande amor de Deus em ter enviado o seu único Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos abrir a grande porta da salvação, todos nós estaríamos perdidos para sempre, pois não haveria salvação para nós. A porta está aberta. Ele está te chamando para você entrar por estas portas que Ele te abriu. Entra pela porta que Ele está te abrindo aqui hoje. Entra pela porta do perdão. Receba o perdão de Deus aqui hoje. Entra pela porta da comunhão. E entra pela porta da salvação. João 3:16 diz:
que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a graça de Deus, que através de Jesus nos abriu esta grande porta. Jesus disse em João 5:24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Não quer ser condenado? Vai ter que cumprir Romanos 10:10. Com o coração tem que crer para a justiça, mas para ser salvo é necessário confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. João 10, 27 e 28. João diz: e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida. A porta da salvação está aberta. Ninguém pode fechar. Por quê? Porque foi o Senhor quem abriu. E não uma coisa melhor e maior e mais maravilhosa aos nossos olhos do que a porta do perdão, do que a porta da comunhão, do que a porta da salvação. É para Ele. Quem recebe a palavra levanta a mão e dá um grito de glória.